Uma zelosa mãe de primeira viagem precisa preparar o banho do recém-nascido, mas não tem termômetro. Seu pediatra disse que a temperatura ideal para o banho é de 38 graus Celsius. Ela mora à beira do mar e acabou de ouvir pelo rádio que a temperatura ambiente é de 32. Como boa estudante de física, resolve misturar água fervente com água à temperatura ambiente para obter a temperatura desejada. Enuncie o princípio físico que se baseia o seu procedimento. Ela misturar água fervente com água à temperatura ambiente para depois obter a temperatura que ela deseja. E aí, que princípio físico é? É, a temperatura de 38 graus ela vai ceder calor. A água a uma temperatura. Mas pera lá. Ela não vai, ela vai misturar. Ela precisa de 38. Sim, Ela não tem 38. Ela sabe que a água que ela catar na torneira vai estar a 32 porque a temperatura ambiente é de 32. Ela vai misturar água de 32 com água fervente. Que princípio físico é esse? equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico é uma classificação, né, de um determinado fenômeno quando dois sistemas eles alcançam as temperaturas iguais, né? Então eu vou pegar aqui, né? Eu posso pegar a quantidade de calor da água fria mais a quantidade de calor da água quente. Na hora que eu somar isso aqui tem que dar quanto? Zero. Zero. Quando eu somar isso aqui tem que dar zero. Certo, tudo bem, tem que dar zero. É, da água fria e da água quente, quem é que ganha calor e quem é que perde calor? A água fria ganha calor porque A ela tem água a fria temperatura ganha menor. e a água quente Perde. perde. Se a quantidade de calor que a água fria ganha, exemplo, não estou dizendo que é isso, mas se for, por exemplo, 1000 joules, qual é a quantidade de energia que a água quente perde? Mesmo. 1000 joules. O que um ganhou é o que o outro perdeu, porque a energia não pode ser destruída nem criada, apenas transformada de um tipo, de uma modalidade para outra. Qual o princípio físico que enuncia isso? Que princípio físico que enuncia isso? Sobre as temperaturas ficarem iguais? Princípio de conservação da energia. Tudo bem. Ok? Mas vamos escrever isso aqui, tá? Letra A. A ideia da mãe. Peraí, né? Só ajustar aqui. A ideia da mãe de misturar água fria com água quente para obter a temperatura desejada ilustra um caso de equilíbrio térmico. Quando ocorre a mistura da água quente para água fria, a quantidade de calor que a água fria ganha é igual à quantidade de calor
que a água quente perde. O princípio físico que descreve esse procedimento é o princípio de conservação da energia. E aí, eu vou aproveitar para fazer duas perguntas. Aliás, uma pergunta que vai ter duas respostas. Quais são as temperaturas e, consequentemente, os métodos que eu tenho para a água? Duas temperaturas para a água e que procedimento é que eu tenho certeza de qual é aquela temperatura sem precisar de termômetro. Dadas as CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Tem dois casos em que eu não preciso de termômetro para saber que está naquela temperatura. Que quais temperaturas são essas e quais procedimentos são esses. Hã? Nada? Deixa eu raciocinar aqui. Hã? Calma aí, deixa eu raciocinar. A água pode ter várias temperaturas. Aliás, várias não, né? Só de 0 a 100. 52, 78, 32, 26. Tem dois valores que eu consigo obter e eu sei que estão naquelas temperaturas sem precisar de termômetro. 0, Fria, quente. 0 e qual? 0 e 100? Como? Uai, frio e calor. Não, como que vocês vão obter água a 100 e a 0 e você vai saber que está a 100 ou vai saber que está a 0 sem precisar de termômetro? Dadas a CNTP. Você está nas condições normais de temperatura e pressão. Como é? Eu quero o Madle, o Magá. Eu quero água a 100 graus Celsius e quero água a 0 graus Celsius. Não, você está se aproximando. Então, para eu ter certeza, não só soltando vapor, porque a água não começa a soltar vapor a 100 graus Celsius. Evaporar, né? Não, que ela fervendo. Isso. Uma água que está fervendo não precisa por termômetro, ela está a 100 graus. Dadas a CNTP, reforço isso. Desde que elas estejam em condições normais de temperatura e pressão. Exemplo, na Lapa, a água não ferve a 100 graus Celsius. Por quê? Porque a Lapa não está no nível do mar. Bom Jesus da Lapa está a 476 metros de altitude. Então aqui a água deve ferver a 97, 98 e pouco. Entendeu? Porque aqui a pressão atmosférica ela é um pouco mais fraca. Então eu não preciso de 100 graus Celsius para poder evaporar a água. Porque a definição de temperatura de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Você tá gravando essa questão? Tô gravando. Tá tudo gravado. Então, à medida que a gente vai subindo a altitude, o ar vai ficando rarefeito. Então, a pressão que ele exerce ela é menor. Então, na hora que você começa a esquentar a água, as moléculas ficam energizadas, elas querem pular, né, para fora do recipiente. Aí a pressão atmosférica e faz bem assim, volta, você não vai sair não. Mas se a pressão atmosférica é muito fraca, então eu preciso de temperaturas mais baixas para conseguir fazer com que essas moléculas se desprendam do líquido, né, e virem vapor, entendeu? Então, dadas as CNTP, eu estou no nível do mar, né, a latitude, tudo ajustadinho, a água vai ferver a 100 graus Celsius. Então, se tu botou a água na panela e ela tá fervendo, tá borbulhando, não precisa pôr termômetro, tá a 100 graus Celsius. A outra temperatura que vocês disseram era 0. Como é que eu vou saber que uma água está a 0 graus? Que procedimento que eu faço? Pode repetir? Qual procedimento que eu posso montar, o aparato experimental que eu posso montar, de modo que eu tenho certeza que aquela temperatura da água está a 0 graus Celsius sem eu precisar de termômetro?
quando a água começa não a cristalizar, né? Que a zero ainda não começa a Aí você cristalizar. não tem muita certeza, né? É, Mas você se aproximou. rapaz. Água com gelo. A Se questão num é recipiente coexistem água e gelo, com certeza está a zero. Porque se tivesse de 1 para cima, 0,001 para cima, isso não é mais temperatura de fusão. Então é 100% água. Se está menos 0,00001, já é negativo, então já é gelo. Mas se coexiste água e gelo, dadas a CNTP, com certeza aquela água está a 0 graus Celsius. Porque se estiver abaixo de 0, já é gelo. Se estiver acima de 0, já é água líquida 100%. Perfeito? Então essa mãe ela foi muito sagaz. Porque ela quer água a 38. Então eu preciso misturar determinadas quantidades para obter. Ela quer 38, né? A da torneira ela já tem garantia que é 32. Mas ela não tem termômetro. Então ela vai utilizar de algum aparato experimental de modo que ela tenha certeza da temperatura sem a necessidade de termômetro. Se ela botar água para ferver, então ela já sabe que ali ela tem água a 100 graus Celsius. E aí aproveito e faço uma outra pergunta. Já que eu tenho duas formas de obter água conhecendo a temperatura, sem precisar de termômetro, por que ela não usou água a 0 grau, ou seja, a mistura de água e gelo, para ter certeza de que aquela água tá a zero? Porque ela precisa de água, ela precisa de quantidades de água de temperatura conhecida. Por que ela optou para ter água a 100 graus Celsius e não a zero, já que ela poderia também obter água a zero, saber que está a zero sem uso de termômetro? Por que ela não optou por isso? Ela vai conhecer a temperatura da água do mesmo jeito. Se tem mistura de água e gelo. Essa pergunta que você fez aí. Vamos lá. Vamos lá. Ela utilizou do procedimento de água fervente, porque se está fervendo, então ela sabe que está a 100, então ela sabe a temperatura. Ela vai fazer um cálculo e tal, né, de calorimetria, equilíbrio térmico e pronto, para chegar a 32. Tá? Nós estamos discutindo experimentos nos quais eu tenho certeza da temperatura da água sem a necessidade de termômetro. Um é botar água fervendo, borbulhando, eu sei que está a 100, e o outro é botando água misturada com gelo que está a 0. Por que ela optou por água a 100 graus Celsius e não a 0? Já que nos dois processos eu conheço a temperatura. Por quê? As duas opções, ela vai saber qual é a temperatura da água. Ela tem um controle. Por que ela optou então pela água fervente e não optou pela água a zero? Rapaz. Nas duas situações ela sabe qual é. Diga. Eu ia falar que foi pra subir a temperatura, né? Porque brisava de uma fonte mais quente. Tá se aproximando. Mas ela é bem específica, ó. Uma água ela tem noção da temperatura, que é a da torneira. E sai a quanto? A água da torneira sai a quanto? 38 graus. Não. 38 que ela quer. A água da torneira sai a quanto? Da temperatura ambiente? 32. Como é que você vai misturar água a 32 com água a zero? E isso em que planeta vai dar 38? Nunca. Nunca. Então é esse tipo de coisa, né? Que isso é física. Para mim esse foi o momento mais delicioso de todas as aulas que a gente fez até agora. Isso é física que a gente fez aqui. Isso é física, entendeu? Tudo aquilo
que uma calculadora pode fazer não é matemática e física. Física e matemática é para pensar o porquê das coisas e descrever com propriedades e leis. Usar lógica, né, inteligência para fazer as coisas certas, né? Eu tenho duas maneiras de obter água com temperaturas que eu tenho um controle de 0 e 100. Se a água da torneira... Agora, pronto, vou aproveitar e fazer uma outra pergunta. Se a água da torneira saísse a 40 graus, e agora? Vou misturar com água fervente ou vou misturar com água zero? A água da torneira está saindo a 40 graus Celsius. Tenho que misturar com água para ter a temperatura que eu quero, que é 38. E aí agora? Vou misturar com o quê? A água da torneira está saindo a 40, ó. Vou até tirar aqui para não confundir vocês. E aqui agora, o que eu vou fazer? Pra chegar aos 38, misturar com a mais fria. É isso, né? Então, repare que você poderia pensar, nossa, você é maluco, vai dar banho no recém-nascido e você vai pegar água gelada? Eu quero a 38. Se a da torneira tá saindo a 40, eu vou queimar o menino. O menino vai ficar com calor, então eu quero baixar um pouco. Então eu tenho que pegar água mais fria. Vou pegar uma água a 37, uma água a 36, 35, 34, qualquer uma que seja abaixo de 38 para eu baixar a água da torneira que tá saindo a 40. Mas eu não tenho termômetro. A única forma que eu tenho de pegar uma temperatura, de pegar uma água fria que eu conheço é a zero. E como? Se eu botar mistura de água e gelo. Se existe mistura de água e gelo, então aquela água está a 0 graus Celsius. Principalmente estabilizado, né, depois de um certo tempo. Porque se você pega a água ali, né, a 30 graus, bota direto no gelo, ela não vai ficar a zero imediatamente, né? Depois que dá aquela estabilizada. Você vai ali repondo uma certa quantidade de gelo para ir controlando. Entende? Conseguiram pegar a ideia? Sim, sim. Certo? Pronto, então é isso. Tá bom? Então a letra A tá aí, né? Princípio de conservação de energia, né? Porque, dado que a mistura acontece num sistema isolado, então a troca de calor é exclusiva entre as duas porções de água, né? O que um ganha é o que o outro vai perder. Por quê? Porque a energia não pode ser destruída e a energia não pode ser criada. Apenas transformada de um tipo para o outro. E o princípio físico que enuncia isso é princípio de conservação de energia. Ok? Que é muito parecido com o princípio de conservação de massa. Que é também muito parecido com o princípio de conservação de carga. Que vocês vão ver muito comigo ano que vem em eletrostática e eletrodinâmica. Beleza? Então essa ideia aí tá tranquilo? Sim. Posso seguir? Então bora agora para a letra B. Suponha que ela dispõe de uma banheira com 10 litros de água à temperatura ambiente. Calcule qual é, aproximadamente, o volume de água fervente que ela deve misturar à água da banheira para obter a temperatura ideal, que é de quanto? Ela quer obter água a quanto? Ela quer obter água a quanto? 38 graus. 38, né? Maravilha, é isso que ela deseja, né? Beleza, então. Ela sabe que a banheira da criança pega 10 litros, já tá com 10 litros de água na temperatura ambiente. E aí ela vai saber, né, qual quantidade que ela deve colocar na mistura, né, para obter água a 38, que é o que ela quer. Maravilha? Beleza? Essa questão, já vou, pelo que eu bati o olho aqui e identifiquei, ela vai ter uma resolução um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Mas nós vamos sair dela do mesmo jeito, tá certo? E antes de começar, você já consegue identificar o que está tendo de um pouco diferente nessa questão comparada com as outras?
Tem E algo? a gente quer o volume de uma das Pronto. Volume, né? Porque temperaturas. normalmente a gente trabalha com o quê? Com Normalmente, temperatura. né, trabalha com massa do material, não com volume. Só que eu não tenho a massa, eu tenho um volume. Ah, professor, eu conheço a densidade da água. É 1 kg por litro. Ele informou? Ele informou a densidade? Ele informou? Hã? Não. Então você não pode usar. E professor, e agora o que que eu faço? Me diz agora o que que eu faço? Ô menino, esse vídeo vai ser upado sem cortes. Acho que ele já gera Vai uns ver 10 até memes, você cantando aí. né? Vários memes. Essas aulas são a fábrica de memes. Tá feliz É. hoje, né, professor? Né? Tá feliz hoje, Todos né? os dias, graças a Deus. É. O final de semana foi bom, Maju. É. Poxa, que viagem é essa, rapaz? Ai, 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 ai. perdão. Pô, mas que negócio sem graça aí, velho. Que é isso? Aí essa parte eu vou ter que cortar. Essa aqui não. É bom, né, professor? Tá apaixonado, é bom. É bom. Ei, Anderson, é bom Bom. amar alguém, né? Saudade É disso. bom. Ah, pá aí, né? Saudade de amar, viu? Não É, é o quê? moço, bicho. Eu não amo é ninguém. Vou ter que o corte vai ser pesado. Ei, eu lembro do dia de você falando lá com o Pedro. Eu só pensei nisso. Você escutou, hein? É, Escutei. O pescoção. O zoião. o que, gente? Não perdi. Meu Deus Mas do céu. assim, ô Maria Júlia, eu te contei. Para de ser tonto. Ah, sei. Ah, quer? Normal, né? Coisa normal, né? Beber até uma água aqui pra refrescar a mente. Você também conta Muito bem, né? mais função da sala. Ele não deu a massa. Mas eu vou colocar aqui, né, uma separação, né? Água ambiente. E água fervendo. E aí? Não tenho massa. Ele fala que o volume da ambiente, né? É de 10 litros. E tem outra coisa que ele não deu também, né? Que é o calor específico sensível, né? Também não deu, não. E agora? E agora? Se eu fosse elaborar essa lista e fizesse zona entre 1 a 5, essa seria 1 a 4. Com certeza. 3 ou 4, né? Com certeza. 5 não, né? Porque tem muito piores do que essa. Mas 1 a 4, certamente. Eu tenho que pensar fora da caixa aí. Ai, Vou tentar ajudar vocês. Maju me disse que tradicionalmente os problemas informam a massa. Mas dessa vez ele informou o volume. Massa, volume, massa, volume. Isso lembra alguma coisa? temperatura. Não. Massa e volume me faz lembrar de outra coisa. Oi? Densidade? Densidade? Densidade. Quem falou não foi eu, não. Foi o Densidade. Quem falou pelo ele. Densidade
Heloísa? Luísa. Minha irmã. É mesmo? Rapaz! Meio ponto em física aí, ó. Vai ganhar. Eu choro. Passa daqui, vai. Massa sobre volume me lembra densidade. Mas, Eu não lembrava disso, não. por que é interessante eu trabalhar dentro dessa questão em função de densidade? Por quê? E mais, por que eu posso fazer isso nessa questão? Falou, vergo. Por que eu posso, nessa questão, vincular massa com a ideia de densidade? Escrever massa como função, né, em função de densidade. Por que nessa questão especificamente eu posso fazer isso? Por exemplo, eu não poderia fazer essa ideia na questão 9, nem nas outras que eu resolvi antes. Mas nessa especificamente eu posso. Ainda que não tenha sido informada a densidade. Mas por que eu... Massa vezes densidade é... Não, calma. Volume vezes densidade. Ou é massa vezes densidade? Você falou algo que eu vou usar. Isso que você falou eu vou usar. Agora eu quero que você... É massa vezes densidade ou é volume vezes densidade? Não, a gente vai isolar, porque assim, você quer massa, não é? Então eu posso escrever que massa é igual a volume vezes densidade. Tudo bem, a gente vai usar isso. Perfeito, ótimo. Excelente raciocínio. Vou precisar dele. Mas eu quero que vocês enxerguem por que isso... Por que eu vou poder... Porque assim, você não sabe quem é densidade. Mas por que nesse caso eu vou poder usar, vai ser interessante e não vai me causar problemas? Por que nesse caso em específico... Porque vai ser... Ela é conhecida e... Eu não sei quem é. Não sei quem é densidade. Tudo bem, a gente conhece do cotidiano, que é 1. Mas ele não deu. Se ele não deu, você não pode sair colocando constantes, né, propriedades que o enunciado não informou. E aí, por que eu posso? Por exemplo, essa ideia que a gente está discutindo, eu não poderia usar ela na questão 9. Tem cobre, tem alumínio, tem que mais? Tem água. Mas por que nessa questão 13 eu posso trabalhar massa como função de densidade, em função de densidade, ainda que eu não conheça a densidade? Por que eu posso? Quer que eu responda? Sim. Porque eu estou duas substâncias iguais. Na hora que eu resolver a equação, aquela densidade uma vai matar a outra. Você vai jogar ela na equação. Só que elas são iguais. Então, em ambos os lados da equação, uma vai matar a outra. Entendeu? Vamos fazer o que você está pedindo aí, né? Então, vamos lá. Você está me dizendo que... Aí eu vou chamar aqui o A. O que é esse A? Densidade da água. Então, o volume 10 litros, né? Densidade é massa sobre volume. Então, a massa dessa água ambiente é 10 litros vezes U. 10 U da água. Certo? Certo? Sim. E o volume da água fervendo, eu não sei, eu vou chamar de X. Então, densidade é igual a massa sobre volume. Então, massa é igual a densidade da água vezes... Eu chamei o volume de quem? Chamei o volume de quem? X. X. Aí, vamos lá. A água ambiente, ela está saindo a temperatura inicial igual a
38 graus Celsius. Uai, 38. Água fervendo, temperatura inicial, 100 graus Celsius. Você tem um calor específico sensível? A temperatura ambiente não era 32, não? Ou, desculpa, 32. Desculpa, 32. O calor específico sensível da água ele deu? Não. A gente sabe que é 1. Mas você não pode usar 1, ele não deu. Se você não sabe, você chama de quê? Mas já tem alguém chamado de X. Então você não pode. Pronto, vamos botar de Y. Rapaz, nessa questão aí, eu não botaria incógnita, não. Acho que eu ia direto. Mas não tem como resolver direto. Não Mas tem eu como. acharia que era. Mas eu ia achar que seria aquelas coisas que você fala que a gente precisa saber. Por exemplo, conversão. Não, mas nesse caso aqui não. Essas coisas. Se ele desse a densidade, ele não deu. Aí vamos lá, né? Então, geralmente quando o número pi é pi mesmo, a gente tem que saber o valor de pi. Mesmo na questão. Agora tem questão que ele não autoriza você fazer a conversão. Normalmente, constantes que não são informadas no texto, se o cara não informou, é porque ele sabe que no meio da resolução isso vai ser cortado, simplificado em ambos os lados, de que isso vai cair numa equação onde eles vão aparecer em dois lados da equação e vão ser simplificados. E vai acontecer aqui agora. Calor específico sensível da água ambiente, eu chamei de quem? De Y. Calor específico sensível da água fervendo, vou chamar de quem? Y2. Deixou de ser água? Não. Não. Então, chamo de Y de novo. Aí aqui eu vou chamar a atenção de vocês que à medida que você vai variando a temperatura da água, ela muda a densidade, tá? E muda também o calor específico sensível. Inclusive tem uma tabela. Mas, como vocês ainda são babies, né? Então a gente adota como constante. Porque isso aí vai ficar um cálculo muito sofisticado, né? E ia complicar a vida de vocês. Então no ensino médio a gente adota que a densidade da água e o calor específico sensível é o mesmo de 0 a 100. Mas na prática não é, tá bom? Mas nós não precisamos desses detalhes por agora. Só questão de informação, ok? Então, água ambiente, água fervente, não deixou de ser água. Agora, tá, né? E a temperatura final da água ambiente vai ser quanto? Tem que ser quanto? Temperatura final. Tem? Não, é 38, Não, né? 38, que aí ele vai dar banho na criança, né? 38. Então aqui também eu vou colocar 38 graus Celsius. Até aí tudo bem? Ok. O que eu posso escrever agora? Tá relacionado com o que a gente falou na letra A, né? O que eu posso escrever agora? O que você pode fazer agora? Essa resposta você tinha que dar rápido pra mim. Quantidade de calor da água quente mais quantidade de calor da água fria tem que dar 0. Certo? Como é que é? Ué, é o que vocês fazem em todas as questões. Não, pera. Você não misturou? Nessa situação específica aí. Não mudou nada. É que eu não imagino, tipo, botando uma Mas água isso aí a gente tá fazendo desde a primeira. É equilíbrio térmico do mesmo jeito. Gente, Ave Maria, eu só tô dizendo que eu não imagino a situação na prática. Ah, como assim você fala? Nada. Calma, mulher, tá estressada? Tipo assim, ó, deixa eu explicar. Pelo amor de Deus. Não, eu falo, Anne já vem com uma pedra numa mão, com um tijolo na outra. Vai, calma. Vamos lá, calma. Você me deu ordem. Peraí. Não, sim, claro. Na prática, Assim, mas assim, na prática... Eu tô pensando, pô, uma bacia. Aí a pessoa vai, bota um pouco de água fervendo, um pouco de água gelada pra equilibrar. Só que eu não imagino a temperatura dando 0, é isso que eu tô dizendo. Não vai dar 0. Mas então, Eu não tô somando temperaturas, eu tô somando quantidades de energia. o que dá no mesmo, não? Não, oxi. Porque, olha só o que você tá me dizendo. O que você me disse é o seguinte, ó. Olha só o que você acabou de me dizer. Eu tenho um recipiente e aqui essa água tá a 30 graus Celsius.
Tem outro recipiente que essa água também tá a 30 graus Celsius. No seu raciocínio, eu vou pegar esses dois recipientes e despejar num grande. Aí na hora que eu despejar os dois, dá 60? Não, não é isso. Mas o que você disse é isso. Não existe transferência de temperatura. Eu só disse que eu não imaginava ambos juntos dando zero. Tipo, Mas não vai dar 0 graus Celsius. É zero quantidade de energia. Porque veja só. Você vai entender agora. E eu dei esse exemplo. Ei, professor, você corta essa minha burrada nessa Não, calma. Não pode deixar, fica tranquilo. Veja só, eu tenho a água quente. E eu tenho a água fria. Aí você misturou as duas. Então a água quente perdeu para a água fria 2.000 joules de energia. Então a água fria ganhou quanto? A água quente passou 2.000 para a água fria. Então a água fria ganhou quanto? 2.000 também. 2.000. Então, na verdade, a quantidade de energia da água fria é 2.000. Mas a quantidade de calor da água quente é menos 2.000. Por que o menos? Por que eu botei esse menos? Perdeu. Porque perdeu. Ora, Maju, 2.000 com menos 2.000 dá quanto? Zero. Não é somar a temperatura. É somar quantidades de energia ganhadas e perdidas. Sim, entendi. Então isso. E isto- Você vai tirar uma nota melhor que a minha. E isto enuncia o que foi dito na letra A. Porque se não fosse, por exemplo, a quantidade de água fria deu 2.000. A água fria ganhou 2.000. Aí você me fala que a água quente perdeu, por exemplo, 2.200. Oxe, esses 200 foi pra onde? Foi destruído? Isso não existe. Na prática, acaba acontecendo isso, porque tem a banheira, porque tem o ar atmosférico, que em cima vai ficar um pouco aquecido. Aí tem um suporte que tá a banheira, esse suporte também vai dar uma esquentada. Mas num sistema isolado, dadas exclusivas as trocas de calor entre água fria e quente, um que um ganha, o que o outro perde. Entendo. E se o que um ganha é igual ao que o outro perde, e a gente coloca o sinal negativo no que perdeu para representar que perdeu, ora, duas coisas de mesmo módulo e sinais opostos, quando somadas, dão o quê? Negativo. Dá 0. Zero. Beleza, Maju? Entendi. Obrigada. Maravilha. Eu estava ainda raciocinando isso, que isso, tipo assim, que a soma seria a somatório de calor, de temperatura. Não, de energia. não se soma temperaturas. Se soma quantidades de energia. A soma dos quadrados. Ok? Não. É Meu Deus. horrível que é Esse assim. vídeo vai ter que ter muito corte, viu, velho? É, Beleza? tem que Então, fazer é isso que que ele vai fazer, tá certo? Tá bom? Vamos lá, abrindo a fórmula. Como é que vai ficar? Massa. Estãozinho grande, viu? Massa da água ambiente, mais calor específico sensível, opa, mais o que você vezes calor específico sensível da água, vezes temperatura final da água ambiente, menos temperatura inicial da água ambiente, mais massa da água fervendo, calor específico sensível, temperatura final da água fervendo, menos temperatura inicial da água fervendo. Certo? Massa da água ambiente. Não, só 10 não. Peraí, deixa eu ver. 10 é volume. Eu chamei a massa ambiente de outra coisa. Eu chamei a massa. O Hã? notebook descarregou. O notebook descarregou, liguei na tomada agora. Sim, de boa. Massa da água ambiente. 32. Não. Não, 32 é a 32. temperatura. Massa da água ambiente. Tá É escrito 10? 10, mas não tá só 10.
A massa não é 10, eu não dei massa. Você não pode chamar de 10 a massa porque eu não dei Ué. massa. Ali não é M igual a 10? Mas não tá escrito só 10. Desde ali? Hã? É. 10 mi A. Mi é o símbolo de densidade. Então não é 10. É 10 mi A. Professor, deixa eu te dizer. Seguindo pelo raciocínio da química, eu não sei se vai se aplicar aqui. Quando a densidade geralmente vai dar o mesmo valor do volume. Tanto que a gente otimiza o tempo bastante quando dá a densidade, porque É. a gente já Mas não é o a caso. densidade é igual ao volume. Não é o caso, né? Não é o caso? Não. Oxe, como é que a densidade é igual ao volume? Primeiro que você já cometeu dois erros. Densidade é uma coisa e volume é outra. E em termos de valor numérico, também não são o mesmo. O volume é 10 e a densidade da água é 1. Como que são iguais? Verdade. Não tem como. Quem é a massa de A? 10 é mil. 10 mi A. Agora, o que é 10? O que é mi A? Aí o prosão revela. É um gato, professor. Mi A. Esse nosso professor tá Oh, feliz, não. né? Ele tá todo feliz, ele tá todo feliz esse final de semana. Deixa 10 mi A. Não. Por que isso é massa? Por que 10 mi A é massa? eu pensar. 10 é o quê? Só 10 é o quê? É a massa. Não. É um valor? Não. Tá escrito na tela. Tá escrito na tela o que é 10. 10 litros. Ou seja, Volume. volume. E o que é mi A? Mi é o quê? E foi você, Maju, quem sugeriu isso. E mi é o quê? Peraí, professor, um minuto. Mi é o quê? Densidade. Ora, quando você multiplica volume com densidade, você tá achando o quê? A massa. Ah, é por isso que isso aqui, é por isso que isso é massa. Porque 10 é volume e mi é densidade. O produto de volume com densidade é da massa. Então, Então, o volume colocar... de densidade vai ser 10? Não, como? Não sei a massa. Eu sei que massa é 10 vezes a densidade, só que não tem a densidade. Tudo bem, você tá falando que é 10 porque você conhece. Mas aqui ele tá falando de água. E se eu colocasse que é etanol? Você ia fazer o quê? Não, você ia resolver do mesmo jeito. É, né? Você tá Você ia resolver do mesmo jeito. Quem sou eu para Porque você tá misturando duas substâncias iguais. Então, densidade vai cortar na hora de você resolver a equação. Você vai ver como é que vai funcionar aqui, tá? 10 mi A Ok. vezes calor específico excessivo da água. Você chamou de quem? Y. Y. Vezes temperatura final da água ambiente. Vai ser 38. Menos temperatura inicial da água ambiente. 32. Mais massa da água fria. Que é a massa da água fria. E, professor, uma pergunta que não Diga tem aí. a ver com o assunto, mas é pertinente. Da água fria. Não. Entendeu? Cadê? Massa da água fria. Desculpa. Massa da água fervendo. E eu botei aqui fria, né, velho? Não, aqui é fervendo. Menos. Massa, água fervendo, vezes Ca, vezes temperatura final da água fervendo, menos temperatura inicial da água fervendo. Massa da água fervendo. Mia vezes X. Mia X. O que é X? O que é X? X está representando quem? Volume. Volume. E Mi é o quê? Densidade. Ah, então você está multiplicando o volume por densidade, então na verdade é o quê? Volume. Não, é massa. Ok, pronto. Então, Mia X. Calor específico excessivo da água. Y. Y vezes temperatura final da água fervente
vai ser 38 menos temperatura inicial da água fervente, era 100, né? Porque estava fervendo. Tudo isso igual a zero. Então, 10 mi a y vezes 6 mais mi a x y vezes menos 62 é igual a zero. Então, 60 mi a y menos 62 mi a xy igual a zero. Então, 60 mi a y é igual a 62 mi a xy. Dá pra cortar o que aí? Dá pra cortar o Y Y com Y. E o que mais? e o Mi com Mi. Miá com Miá. Então, o que que sobra? 60 é igual a 62x. Então, x é igual a 60 dividido por 62. Armando essa conta aqui. É 600 para 62, isso vai dar 9. 9 vezes 62, isso dá 500, deixa eu ver. 558. 558 é. 558 para 600, 42. Bota mais um zero. Aí isso aqui vai dar 6. 6 vezes 62, 372. 372 para 420 dá 48. Bota mais um zero. Isso aqui vai dar um 7, 8 passa 7, né? Então, x é igual a aproximadamente 0,967 o quê? 967 o quê? Litros. Litros. Mas e se você quiser colocar com uma casa decimal, então seria 97, né? Ok? Ei, professor, Quanto é que é o gabarito? tá certo. Ok. Deixa eu lhe perguntar, vai ter mais questão de cálculo do que teórica, né? É. Mas essa questão de cálculo que tem é mais ou menos perto desse raciocínio aqui, ó, da questão 9 e tal, essas coisas assim. Ah, então Beleza? vai Então, essa questão aqui agora, notem que a resolução é a mesma das outras. Agora, tem duas coisas que iam travar o aluno. Primeiro, ele não deu calor específico sensível. E segundo, ele não fala sobre massa, mas ele fala sobre volume. E por quê? Deixa eu ver se vocês prestaram atenção no que eu fiz. Por quê que especificamente nessa questão eu não precisei me preocupar com calor específico sensível e com densidade? Porque os anulados? Vai anular, mas por que que essas variáveis se anulam na hora que você isola, né, na equação, igual nessa etapa aqui, ó? Por que que elas vão se anular? Quando eu faço a mistura, né, aí vou resolver matematicamente, vou misturar duas substâncias. Por que que densidade e calor específico sensível, neste caso, foram anulados na resolução da equação? E eu falei isso nesse instante. Você cortou. Por que que cortou? Eu só corto uma coisa que é o quê na equação? Quando ela está em ambos os lados, eu só corto se é o quê? Eu só corto se é o quê? Iguais. Ser igual. E por que que são iguais? Calor específico sensível e densidade? Rapaz. Mas está escrito na tela. Não é a mesma substância. Porque se tratam das mesmas substâncias. Água. É tudo água. É tudo água. Densidade é uma propriedade da matéria. Água é água. Água é água. Ferro é ferro. Eu poderia, por exemplo, dentro do sistema isolado, né? Colocar álcool e álcool, gasolina e gasolina. Não preciso me preocupar com calor específico sensível, não preciso saber.
Porque na hora que eu for jogar, né, na equação, um vai anular o outro. Só que isso aqui requer, né, essa questão, né, da experiência. Porque quando eu olhei, bati o olho, eu já sabia que esses dois iam ficar em lados opostos da equação e que eles iam ser anulados. Mas o estudante, né, mais iniciante, ele olha assim e ele acha que ele está com problemas. Ele não tem um calor específico sensível, ele não tem a massa, ele não tem densidade. Ele não está acostumado com problemas de calorimetria, pedir para informar o volume, porque volume não aparece diretamente nas expressões. Ah, tá. Aí eu vou aproveitar e vou reescrever a equação que vocês conhecem. Ó. Eu vou reescrevê-la. Vou colocar isso aqui agora. Mudei alguma coisa? Adicionou volume. Não, mudei nada. Mudei nada. Volume vezes densidade, o que é isso? Ah, isso é densidade? Eu achei que era um M. É, né, aqui um mizinho. Entendi. Então dá massa. É a massa? Então, se eu quiser reescrever a expressão de quantidade de calor assim, eu posso. Arrasou. Então é isso, né? Aí. São muitos quilômetros rodados. Ai, ai. Beleza? Teoria. Na minha semana de aniversário, eu queria estar viajando, queria estar na Disney, queria estar na França, queria estar Queria um nos ponto Alpes extra em suíços, física. mas não. Minha Você semana